Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no sábado da terceira semana da Páscoa, dia 10 de maio. Hoje a igreja celebra a festa de São João de Ávila. Ele viveu de 1499 a 1569 e ele era um grande orientador para Santa Teresa de Ávila. Hoje na Guatemala também celebramos o Dia das Mães, o Dia das Madres. E o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue crer nela?" Jesus, percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, disse: em verdade, eu vos digo, ficais escandalizados por causa disto? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? A carne não adianta nada, o Espírito é que dá vida. Por isso as palavras que eu vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós existem aqueles que não creem. Jesus desde o início sabia quem não tinha fé nele e também quem haveria de traí-lo. Por isso ele continuou: é por isso que eu vos disse desde o início, ninguém vem a mim a não ser que meu Pai lhe tenha concedido. A carne não adianta, o Espírito é que dá vida. A partir daquele momento, muitos dos discípulos de Jesus voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Por isso Jesus, olhando para os 12, também disse: muitos partiram, e vós? Não vão partir também? Eles disseram: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. E nós cremos firmemente que tu és o Santo de Deus. Estas palavras foram ditas pelo apóstolo Pedro. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos entrando agora para a quarta semana do tempo pascal. E estamos vivendo todo esse itinerário pascal, onde nós nos deparamos com as aparições ou manifestações do ressuscitado para os cristãos, porque essas manifestações do ressuscitado, elas acontecem constantemente. Ontem nós vimos o Senhor se manifestando ao apóstolo Paulo na estrada de Damasco, quando Paulo teve que cair, ser derrubado das suas certezas absolutas, do excesso de zelo com a sua fé, também daquela capacidade sua de respirar ameaças e ódios pelos cristãos. E Jesus se manifesta para ele e pergunta: quem sois vós, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Jesus já tinha sido morto e ressuscitado. E ele se manifesta agora para Saulo. E a partir daquele momento, morre Saulo e nasce Paulo. Coisa que ele vai ter que lutar a vida inteira. Paulo terá que lutar a vida inteira para não regressar, não voltar a ser Saulo. Hoje, nós encontramos na primeira leitura ainda dos Atos dos Apóstolos um momento de paz para a igreja. Porque os Atos dos Apóstolos são o evangelho da igreja. Não é o evangelho de Paulo ou de Pedro, porque as figuras ou personagens centrais desse texto é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que, apesar das violências, apesar dos abandonos, apesar das contradições, o Espírito vai suscitando homens e mulheres, e principalmente dando entendimento, dando compreensão, resgatando a vida de homens e mulheres, como acontece no texto de hoje, onde um Pedro, na força do Espírito, também ressuscita uma menina. Um apóstolo Pedro cheio de Espírito, que está agora dando prosseguimento à missão de Jesus, porque ele age na força do Espírito, ele age com a autoridade de Jesus. E enquanto a igreja experimentava a paz, ela crescia. Enquanto essa comunidade cristã também da primeira hora experimentava a violência, a perseguição, ela testemunhava. E agora nós estamos então num momento de paz, onde Pedro carismático, um Pedro carismático agora realiza a missão em nome de Jesus. E o nome de Jesus é proclamado e assim o Espírito Santo vai fazer a palavra de Deus
percorrer todas as realidades. Dentro desse espírito, então, dinâmico de vida no espírito, de vida carismática, de renovação espiritual, agora nós podemos compreender o evangelho de hoje, porque os discípulos estão escandalizados com Jesus e decepcionados com ele. Ainda hoje, muitos cristãos também ficam escandalizados com Jesus e decepcionados com ele e também se vão, partem. Alguns porque se desentenderam nas suas comunidades cristãs, outros porque se desentenderam com os padres, outros porque perderam a fé, outros porque conheceram as contradições dos homens e das mulheres da igreja, de modo que muitos também vão se apartando. E o texto começa então agora com uma murmuração. Os primeiros discípulos de Jesus que viram milagres, que andaram atrás de Jesus, agora eles estão escandalizados porque Jesus tinha proclamado uma coisa que eles não concordaram, eles não engoliram isto. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não terá a vida, porque o meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Isso foi um escândalo para eles, como continua a ser um escândalo para os cristãos de muitas igrejas ainda hoje, e mesmo dentre os católicos. Muitos católicos não creem. Eles creem no Jesus exorcista que expulsa demônios, eles creem no Jesus que ressuscita mortos. Ora, crer que Jesus está presente na forma do pão e do vinho, isso é um escândalo. Para muitos isso é um escândalo. E é justamente aqui que eles estão murmurando contra Jesus e dizem, esta palavra é dura. Quem consegue crer nisto? Meus irmãos, minhas irmãs, quantos irmãos e irmãs das outras igrejas também, que não são católicas, dizem a mesma coisa? Eles creem no Jesus que expulsa os demônios, eles creem no Jesus que faz maravilhas, ressuscita mortos, expulsa isso, faz aquilo. Agora, no Jesus que se esconde sobre a aparência de pão e vinho, para eles é um escândalo. Quem é que pode crer nisso? E Jesus vai dizer, então, vocês ficam escandalizados com isso? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, quer dizer, a crucifixão, a violência da morte, aí que vai ficar todo mundo escandalizado. Então Jesus vai dizer, o Espírito é que dá a vida. Jesus, sendo da mesma natureza do Pai, só pode ser entendido com o olhar do Espírito. O Pai só pode ser também compreendido pelo no olhar do Espírito. A igreja só pode ser compreendida também com olhos do Espírito. Do mesmo modo, a Eucaristia do corpo e sangue do Senhor só podem ser compreendidos com os olhos do Espírito. É o Espírito que dá a vida, a carne não serve para nada. A carne são os estudos doutrinários que nós temos, são os estudos da teologia, são os estudos das Sagradas Escrituras, são as tradições que recebemos das famílias, são os ritos que celebramos, tudo isso é carnal. Mas isso não serve nada se não tem a presença do Espírito, porque o Espírito é que faz nascer a fé. Jesus já sabia desde o início quem não cria nele e aquele que haveria de traí-lo. Por isso ele vai dizer, ninguém vem a mim se o meu Pai que está no céu não o atrai. É o Pai que nos revela o mistério do Cristo. É o Pai que nos faz compreender o mistério do Filho amado que se encarnou na história. É o Pai, por meio do Espírito Santo. Por isso Jesus vai dizer, ninguém vem a mim, a não ser que o Pai lhe conceda isto. A partir daquele momento, muitos se revoltaram contra Jesus, voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Do mesmo modo como ainda hoje muitos se revoltam contra Jesus, também voltam atrás e não mandam mais com ele. Isso acontece nos conventos, nos seminários, em nossas comunidades cristãs. Quantos homens e mulheres se revoltam contra Jesus, ficam escandalizados com ele e também o abandonam? E Jesus vai dizer aos 12, eles estão indo embora. E vocês não vão também embora? Pedro vai tomar a palavra e vai dizer, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente que Tu és o Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos ao Espírito do Senhor o dom de reconhecermos a presença de Jesus entre nós e principalmente o discernimento necessário para que a gente possa discernir as vontades de Deus em cada dia de nossa vida. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São João de Ávila, rogai por nós. E Feliz Dia de las Madres aqui em Guatemala. Deus lhes bendiga.